Ok, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a uma aula cujo tema é números racionais, na sua forma decimal. E essa parte inicial, nesse primeiro momento, nós vamos mostrar, como os senhores já estão vendo, que o número decimal, diferentemente da fração que nós aprendemos, que nós já conhecemos, é também um número racional, só que expresso dessa forma aqui, olha. Parte inteira, vírgula, parte decimal. Essa parte decimal também é chamada de expansão decimal do número racional. Se um número tem somente uma casa decimal, ou seja, um dígito após a vírgula, um algarismo após a vírgula, eu digo que eu tenho décimos. Se eu tenho duas casas decimais, eu digo que tenho centésimos. Portanto, posso olhar também dessa forma. A terceira casa decimal de um número, de um número racional, chama-se milésimos. A quarta, décimos de milésimos e assim por diante. Funciona dessa forma. Eu entendo que bem simples essa nomenclatura, tá bom? Ela inclusive se aproxima do que nós já conhecemos em relação às frações. Perceba que se o denominador é 10, décimos. Se o denominador é 100, centésimos. Se o denominador é 1000, milésimos e assim por diante. Tá bom então? O que nos interessa agora nesse momento? Bom, primeiro, observar o seguinte, que a fração imprópria 7 quartos, 7 quartos, nós, na aula anterior, vimos que nós podemos representá-la na forma mista. Você divide 7 por 4, pega o quociente, escreve como sendo a parte inteira, pega o resto, escreve como sendo o numerador da tua parte mista da fração, e o denominador permanece, uma vez que ele é o divisor, quando você vai lá e efetua a divisão. Não é assim que a gente aprendeu? Pois bem, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, é dar continuidade a essa divisão. Eu vou limpar esse espaço aqui, e fazer ela, tá certo? Olha só, e refazer essa divisão, para que os senhores entendam o passo a passo. Quando eu faço 7 dividido por 4, que dá 1, vezes 4, 4, sobra 3, nesse momento eu estou pronto para olhar para a minha fração mista. Repito, o quociente é a parte inteira, o numerador da fração mista é o resto da divisão, e o denominador permanece o divisor, olha, porque permanece, Tá legal? Tudo bem? Nós vimos isso na aula passada. O que a gente vai fazer hoje é o quê? É continuar essa divisão. Ora, mas como continuar como, professor? Se não tem mais ninguém para descer, como a gente diz, e aí sim, obter aqui um número maior do que o divisor e com isso continuar a divisão. Eu digo para os senhores, é simples. Olha só. Lembra que este número 7, muitas vezes ele é representado dessa forma. Olha só. Ei, acompanha. Opa! E aí, veja, deixou de ser 7? Não, continua sendo 7. Qual a diferença dessa escrita para essa? Aqui eu pus vírgula zero, e aí um dos contextos possíveis para essa escrita é a gente pensar numa nota. Exatamente. Você fez lá uma avaliação e a tua nota foi 7. A gente não escreve essa nota 7 assim, apenas como sendo um número inteiro. E sim como sendo um número inteiro representado na forma decimal. Por quê? Porque todas as notas têm pelo menos uma casa decimal. Tá certo? Que são os décimos dos pontos totais da tua nota. Por isso que algumas vezes as pessoas falam, professor, eu ganhei meio ponto. Então eu preciso dessa primeira casa decimal aqui, olha só, preciso, para que fique toda dentro de um contexto. E aí vocês certamente estão lembrados de tudo isso, porque nota é algo que a gente precisa estar lidando quase que diariamente. Uma outra situação, por exemplo, eu já estou adiantando aqui, olha, que quando se trata de valores monetários, uma casa decimal somente não é suficiente. Por quê? Porque quando a gente lida com o sistema monetário, a gente tem até duas casas decimais. Pois é, que são os centavos, e que a gente também já conversou
que tem tudo a ver com o quê? 100 avos, denominador 100, não é verdade? Então, observe. Entretanto, continua sendo quanto isso aqui? 7. Numericamente, aqui eu tenho 7, 7, 7. Está vendo? Aqui. Então, dependendo do contexto, a gente... Exatamente. Então, o que eu estou querendo te dizer é isso. Opa! Tem sim aqui, olha, o que descer 0. Desde que eu ponha vírgula, evidentemente, para que esse meu 7 continue sendo 7. Tá? Eu não estou alterando o número. Eu estou apenas considerando a primeira casa decimal deste número. Que como não tem, é 0. E aí, quando vem o 0 aqui, olha, eu fico com 30. Gostei muito de ouvir isso aí, dos 30 décimos. Porque aqui é a primeira casa decimal. Se eu vou dividir 30 décimos por 4... é claro que o resultado serão alguns décimos. E por isso, quando a gente põe esse 0 aqui, ó, o primeiro 0 que eu acrescento, eu ponho a vírgula no quociente. Para que o resultado de 30 dividido por 4, que os senhores sabem que é 7, ocupe de fato a posição que lhe cabe, que é a posição dos décimos. Repito, 7 inteiros. Então, quando desce esse 0, restaram 3 unidades. E agora, quando desce esse 0, eu olho para isso como 30, que é maior do que 4. É importante que os senhores percebam que esse 30 são 30 décimos, porque isso aqui é 0 décimos e, portanto, aqui eu tenho 30 décimos. Mais um motivo para a gente vir aqui no cantinho e pensar, o que são 30 décimos? Ué, 3. Realmente, eu tinha 3, continuo tendo 3. Tá? 30 décimos é o mesmo que 3 inteiros, que é o resto da minha divisão. Então, percebam quanta informação importante do ponto de vista de que vocês consigam entender o porquê de tudo isso. Tá legal? Não bastava chegar aqui e ficar dizendo, ó, põe 0, acrescenta a vírgula, continua a dividir, vai para lá, lembrar. Tá, mas e por que eu estou fazendo isso? Né? Por que quando eu ponho 0 vai vírgula? Por que isso ocorre somente no primeiro 0? Tá legal? Então, tá dada aí as justificativas e a gente vai continuar dividindo 7 vezes 4, 28 para 32. Vem mais um 0. Esse mais um 0 faz com que esses 2 décimos que restam se tornem 20 centésimos. Acompanha comigo. Restaram 2 décimos, que agora eu estou representando como 20 centésimos. É a mesma coisa, professor? Veja o senhor mesmo. Pensa um pouquinho. Tá? Então, 20, que no caso agora são centésimos, dividido por 4, dá 5. Olha que coisa linda. O 5 está ocupando a segunda casa decimal. Portanto, 5, muito bem, centésimos. E aí, 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Portanto, a minha divisão deu exata, porque o resto é 0. E o resultado é um resultado decimal, expresso como 1,75, mas que eu devo ler 1 inteiro e 75 centésimos. 1 inteiro e 75 centésimos. Repetindo, aqui eu tenho 7 quartos, aqui eu tenho 1 inteiro e 3 quartos, que foi obtido conforme a gente já explicou, tá? E agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever esse 1 inteiro e 75 centésimos como sendo uma fração de denominador 100, para que a gente perceba que, peraí, se eu tenho 2 casas, o denominador é 100. Se eu vou até os centésimos, eu tenho uma fração de denominador 100. E, portanto, eu tenho alguns centésimos. Mas quanto alguns? 175. Você ignora a vírgula, escreve esse numerador como sendo, né, o número sem a vírgula, escreve ele como numerador e põe o denominador de acordo com a quantidade de casas decimais. Se tiver 2 casas decimais, o denominador é 100, porque será 1 seguido de 2 zeros. Se tiver somente uma casa decimal, o denominador é 10. Olha aqui, uma casa decimal, eu posso olhar para esse 3 aqui como 3,0, uma casa decimal. Então ficam 30, quando eu tiro a vírgula, décimos, porque tem uma casa decimal.
Tá bom? Então, na prática, o que a gente faz é isso. E, por fim, vamos lá, 175 centésimos. 175 centésimos. Tá bom assim, turminha? Muito bem? Ei, eu vou aproveitar e olhar também para essa parte mista. Acompanha comigo. Se eu tenho 1 inteiro e 3 quartos, olha o que acontece com esses 3 quartos. 3 dividido por 4. Não dá para dividir 3 por 4, não é, Messias? É verdade, não dá. Então, o que eu faço? 0. 3 dividido por 4 dá 0. 0 vezes 4, 0. Para 3 sobra o próprio 3. Isso me permite justificar melhor por que agora vem o 0. E aí eu tenho 30 o quê? Décimos. Que dividido por 4 vai dar o quê? 7 o quê? Décimos. 30 décimos dividido por 4 vai dar 7 décimos. E sobram alguns décimos. Entende o que eu estou fazendo? E aí, ó, 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Vem mais um 0. Que 0 é esse, Messias? São os zeros centésimos. Que quando desce, formam aqui 20 centésimos. E que dividido por 4 vai dar 5 centésimos. Olha como tudo se encaixa perfeitamente. Tá? E aí eu tenho aqui, olha, a parte inteira é 1. E essa parte decimal da minha fração mista, 3 quartos, ele é 0,75. Portanto, juntando 1 da parte inteira com 0,75 da parte decimal, eu tenho 1 inteiro e 75 centésimos. Tá bom assim, turminha? Legal? Vamos treinar, vamos fazer mais disso aí, dá uma olhadinha no livro e, principalmente, tá com dúvida? Pergunta. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pergunta. Não deixe para ficar com essa dúvida aí e depois, eita, o que eu faço? Não. Assiste de novo o vídeo. Não entendeu alguma parte? Pergunta pra gente, a gente vai te atender, tá bom? Não esquece de fazer os exercícios do livro. Lá no roteiro tem exatamente o passo a passo. Dia tal, estude tal página, faça exercício de tal página, para que a gente consiga manter esse ritmo de estudos e aí a gente consegue caminhar bem até acabar esse momento. Não é isso? Tchau, turminha!